Olá pessoal, tudo bem? Esse daqui é um tema de vídeo que já me pediram faz algum tempo. Decidi gravar hoje por motivos de por que não, né? E eu queria falar com vocês então sobre a questão do inglês e da computação. Claro que, tudo bem, o foco do vídeo é inglês e computação, mas Felipe, não quero fazer computação. Tudo bem, pode ter uma ou outra coisa que eu fale aqui nesse vídeo que vai ser geral e que possa servir para vocês também. Mas eu vou trazer aqui nesse vídeo temas da computação, porque é algo que me pedem faz algum tempo, tudo bem? E eu vou colocar na descrição desse vídeo um vídeo mais antigo, eu fiz há quase um ano, falando sobre inglês e outros idiomas na graduação. Então seria mais um vídeo assim, introdutório, abordando esse assunto. Claro que tem uma outra coisinha que eu vou repetir aqui, porque eu acho importante, né? Até porque muitos dos que vão assistir esse vídeo não assistiram outro vídeo. Então, vamos falar sobre esse assunto, tudo bem? E assim, primeiro ponto que eu preciso trazer para vocês é o seguinte. Vocês precisam ter em mente de que muitas pessoas, que ingressam no ensino superior, independente do curso que seja, elas ingressam não tendo um domínio do inglês. Tudo bem que quando a gente fala domínio do inglês, é um pouco relativo isso. Como assim, Felipe? Quando a gente fala hoje em dia assim de eu tenho domínio de um idioma, geralmente você pega esse idioma e você separa ele em três vertentes, que seria a leitura, a escrita e a fala. E aí para cada uma dessas vertentes, leitura, escrita e fala, claro, existem aí as padronizações internacionais que usam letras e números, mas enfim, usando o bom e velho português aqui, a gente poderia falar que para cada uma delas você pode ser nível básico, intermediário, avançado e fluente, para cada uma delas. Inclusive muitos sites ou então processos seletivos assim brasileiros usam essas 4 classificações aí para essas vertentes, ou então numa tacada só. Então, por exemplo, inglês, numa tacada só. Inglês, você é básico, intermediário, avançado ou fluente, sem separar nas 3 vertentes que seriam leitura, escrita e fala, bem? Mas o ponto é, muita gente ingressa no ensino superior sem ter esse mega domínio do inglês. Tudo bem que, e aí a gente tem que usar muitas aspas aqui, tá? Porque muitos podem pensar, pô Felipe, o inglês ele é básico, né? Sim, assim, o inglês ele é cada vez mais difundido, mas mesmo assim você encontra várias pessoas, né? Então, por exemplo, eu estou trazendo esse vídeo também porque semana passada teve um evento aqui na Poli, que foi um workshop com muitas pessoas do exterior, então eu passei a semana inteira falando inglês com a galera. E assim, essa vertente da fala é algo que trava muitas pessoas. Não, às vezes não pela incapacidade, eu não domino o inglês, mas também pelo nervosismo de estar falando um idioma que não o seu nativo. Então, eu conheço muita gente que ela tem um ótimo domínio do inglês, mas na hora de falar ela fica meio nervosa, ela trava. Então, isso acontece. É bom a gente também ter isso em mente. Mas o que eu queria deixar claro para vocês não tenham essa ideia de todo mundo que entrou na graduação tem um ótimo domínio do inglês, porque isso não é verdade. Inclusive eu até falo no outro vídeo que eu fiz, que vai estar aqui na descrição, que é o seguinte: vestibulares geralmente eles cobram o inglês, mas assim, é uma cobrança muito básica, né? Uma leitura de um texto geralmente simples, não é um texto técnico, geralmente pós-graduação que vai cobrar um texto mais técnico. Então assim, leitura de um texto muito simples e uma interpretação em cima daquele texto. Com exceção, não acho que nem o ITA cobra isso. Escrita não é cobrado, fala muito menos, né? Então o pessoal cobra só a leitura do texto e leitura de texto simples. Então assim, a cobrança do inglês nos vestibulares é uma cobrança assim bem simplesinha. Tanto que a maioria de vocês que querem um curso com nota de corte mais alta, provavelmente já contam com ir bem no inglês no vestibular, sei lá, acertar quase todas as questões, se não todas as questões, que realmente é uma cobrança assim mais, entre aspas, fraca aqui para vocês. Então, só o fato dessa cobrança ser mais fraca já mostra que o pessoal que ingressa aí no ensino superior não necessariamente tem assim um domínio do inglês. Ainda mais se a gente for levar em consideração quando vocês pegam aí o ensino superior público, que hoje em dia
50% das vagas são para ações afirmativas, são para cotas. E geralmente o aluno cotista, salvo algumas exceções, como ele veio de escola pública, ele não teve aí, pelo menos não no ambiente escolar, grandes oportunidades de treinar o seu inglês. Então, a menos que o aluno, sei lá, fez um curso por fora ou algo do tipo, né? Ele não teve aí grandes oportunidades de treinar inglês. Então, já são alunos aí que tendem a não ter um mega domínio do inglês. Claro que existem exceções. Então, por exemplo, já me perguntaram isso muitas vezes, eu já falei várias vezes também, que o meu caso é um daqueles casos assim, que ele é meio manjado, mas ao mesmo tempo ele é atípico, que eu aprendi inglês principalmente jogando. Claro que não foi só jogando, né? Eu acho que o jogo foi o estopim para realmente pegar o inglês mais firme. Mas eu peguei o inglês muito da parte mais básica de palavras, significados, verbos, etc. jogando, tá? E aí, claro, eu fui crescendo e fui realmente pegando coisas assim mais firmes do inglês. Eu nunca fiz curso específico do inglês, mas os jogos para mim, né, foram esse estopim aí de pegar o inglês. Dito isso, olha aí essa baita dessa introdução. Vamos pensar um pouco sobre a questão da graduação, né, e da computação. Então, assim, durante a graduação, vocês vão ter diversas oportunidades onde o inglês vai beneficiar vocês. Vamos trazer aqui casos da computação, mas isso, claro, vai extrapolar para os outros cursos. Então, por exemplo, vocês estão aprendendo uma linguagem nova de programação, ou então vocês estão aprendendo uma biblioteca, uma framework de uma nova linguagem de programação. É meio que óbvio para vocês, imagino eu, né, que as fontes em inglês geralmente são de melhor qualidade do que as fontes em português. Inclusive, existe uma fonte conhecidíssima que muitos de vocês que já estão inseridos no ambiente de computação já devem conhecer, e aqueles que não entraram ainda vão conhecer, que é o famoso fórum, né, Stack Overflow. O pessoal até brinca que quando esse fórum ele cai, assim, o site cai, é quase que um feriado mundial para os programadores, porque o pessoal realmente fica meio desolado. Então, assim, o Stack Overflow, o que vocês procuram no Google, tal coisa deu errado. Se vocês escreverem em inglês, tem 99,99, talvez mais um 9 aí, por cento de chance de que alguém já perguntou aquilo no Stack Overflow e já tem lá a resposta pronta para você. Tudo bem, o Stack Overflow existe a versão português, tem a versão em português dele, que o pessoal pergunta em português, mas é óbvio que o pessoal prioriza a versão em inglês. Então, né, essa questão de obter informações em inglês realmente é uma mão na roda tremenda para vocês, para a gente. E assim, um ponto que eu preciso deixar bem claro aqui, que eu sei que alguns podem pensar, é o seguinte: com o advento aí tecnológico, ferramentas de tradução ficaram bem mais interessantes. Então, por exemplo, às vezes eu quero pegar umas informações aí de animes, etc., de mangás, lá estou eu falando sobre isso, e eu vou direto no site japonês e eu consigo, por exemplo, usar no navegador, né, a opção traduzir página. Ele traduz do japonês para o inglês, por exemplo. Tudo bem que erra bastante coisa, porque traduzir do japonês para o inglês é difícil. Agora, por exemplo, do inglês para o português, as traduções ficam bem interessantes, assim, bem fiéis na maioria dos casos. Mas o que vocês têm que ter em mente é, isso daí para vocês pode servir como uma muleta, mas assim, não se fiquem viciados nisso, né? Não usem isso como justificativa para, eu não preciso aprender inglês porque eu posso traduzir aqui os meus textos e segue a vida, né? E até com base nisso eu quero fazer um gancho que é, por um lado, temos a questão de graduação, de todos os benefícios que o inglês pode trazer para vocês, de conseguir mais conhecimento, né? Mais informações, fontes de informação, etc. Mas também é interessante para nós aqui olhar para a questão profissional. Então, assim, por conta da pandemia, muitas empresas adotaram o regime de home office, e isso foi em nível mundial, tá? Então, assim, hoje em dia é bem possível, não estou dizendo que é fácil, mas é bem possível vocês aí que trabalham com computação, com programação, vocês conseguirem, morando no Brasil, até mesmo às vezes durante a graduação, trabalharem home office para uma empresa fora do país. Interessante que vocês vão ganhar numa outra moeda, em dólar, em euro, etc. Tá? Isso é bem possível. Claro que não é uma coisa fácil, vocês têm que correr atrás disso.
dificilmente, para não falar impossível, a faculdade não vai te dar essas oportunidades. Vocês que têm que correr atrás disso, mas assim, é algo possível hoje em dia. E nesse caso, vocês têm que ter aí um bom domínio do inglês. Vocês têm que conseguir ter uma boa leitura, uma boa escrita e uma boa conversação, né? Uma boa fala também, para vocês conseguirem essas oportunidades. Então, assim, é muito importante essa questão do inglês. Eu acho que um grande problema aqui para nós, né, e é um problema do âmbito da graduação mesmo, assim, que eu até já falei isso em outros vídeos. Nós, no âmbito da graduação, temos bem poucas oportunidades de exercitarmos o nosso inglês, tá? Eu até comentei isso no vídeo que está na descrição, mas, por exemplo, vocês, no âmbito da graduação, vocês dificilmente, salvo uma ou outra exceção, conseguem, por exemplo, fazer uma matéria em inglês, que seria onde vocês poderiam treinar mais a questão de escrita e de fala. Geralmente não temos essas oportunidades. Então, para vocês treinarem isso é difícil. Eu posso até pegar o meu caso. Então, por exemplo, eu me viro com inglês, mas assim, no âmbito da fala, eu não sou tímido, mas eu não tinha, pelo menos até pouco tempo atrás, muitas oportunidades de falar inglês. Posso falar em casa? Posso, mas assim, eu digo assim, falar com uma pessoa realmente lá dos Estados Unidos, ou então França em inglês, ou então Europa em inglês, enfim, né? Eu não tinha muitas oportunidades de falar com estrangeiros. Hoje em dia eu tenho pra caramba, né? Praticamente toda semana eu tenho aí reuniões de 1 ou 2 horas em inglês, onde eu falo muito inglês. E isso de falar aquece bastante a gente, porque eu até brinco com o pessoal, né? Um grande problema que eu tenho, assim, e isso acho que todo mundo tem, né? Quando você está falando muito em inglês, do português para o inglês é quase automático, você vai falando. Só que o problema é que algumas expressões você quer traduzir para o inglês e não existe, né? Então, por exemplo, uma vez eu queria falar assim, esse meu projeto ainda está com umas pontas soltas, mas não tem pontas soltas essa expressão em inglês, tá? Então não adianta eu traduzir ponta e solta para o inglês que a pessoa não vai entender nada do que eu estou falando. Então, algumas armadilhas aí que a gente acaba caindo nessa questão de passar do português para o inglês muito rápido, sem ter essa questão mais de conversação mesmo, né? Da questão coloquial da conversação também, que costuma acontecer. Então, gente, o inglês é muito importante pra gente. Uau, né? Conclusão do vídeo, o inglês é importante, quem diria? E, claro, para a computação eu tentei trazer esses pontos, um ponto mais da graduação e um ponto mais profissional para provocar vocês, no sentido de vocês correrem atrás disso, tá? E aí alguns podem perguntar, Felipe, qual que é a melhor forma? Gente, a melhor forma eu realmente não sei, porque esse nosso canal não é um canal de inglês. Existem vários canais aí dispostos a divulgar inglês. Geralmente eles até fazem cursos aí que vocês podem pagar, etc. Mas não é o meu foco aqui dar a melhor forma para vocês. Mas assim, provocar vocês nesse sentido. É até engraçado porque assim, nesse semestre eu estou dando aula para os meus alunos de introdução à programação. E eu brinco pro pessoal que é o seguinte, vocês assistem uma aula com o Felipe de introdução à programação, vocês ganham juntos uma aula de inglês, porque muita coisa que eu falo lá, não é que eu dou aula em inglês, tá? Mas muitos termos da computação são termos em inglês, então if, else, while, tá? Repeat, por exemplo, continue, coisas assim, né? Que acabam, button, coisas assim que acabam sendo em inglês. Então o pessoal tem uma aula de programação e ganha de bônus aí uma aulinha de inglês. O pessoal se diverte na medida do possível, né? Então, eu acho que era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, perguntem aí. Eu não vou dar aula de inglês aqui nos comentários, mas a gente pode ir conversando sobre o assunto, tudo bem? Então era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem. Acho que falei 2 vezes, mas não importa. E até o nosso próximo vídeo.